Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar uma base de dados nova. Aqui eu tenho várias bases de dados que já está instalado aqui, olha. Information Schemas, MySQL, Performance Schemas, PHP teste. Isso aqui, gente, já vem instalado. Vocês não vão apagar isso aqui, não vão mexer nisso aqui. Isso aqui é da própria organização do banco de dados e do Champ, tá? Não mexam nisso aqui. A gente só vai criar as novas que a gente quer. Então, aqui nesse caso, eu vou criar um banco de dados novo, né? Vou criar uma base de dados nova, que é essa aqui para doações aqui, né? De animaizinhos e tal. Eu vou botar aqui, vou criar aqui. Como é que a gente faz para criar? Ó, vem aqui em DB, Create Database, ou eu posso fazer aqui, ó, botão direito do mouse, cliquei aqui, ó, Create Database. E aqui eu vou escolher o nome, né, da minha base de dados. O nome da minha base de dados vai ser doacões, pets. Vou botar assim. Tudo sem caractere especial, sem acento, a gente sempre mantém isso daqui. Quando eu crio aqui, olha, ele já vem para cá. Reparem que ele vem aqui ó, com D minúsculo, o P aqui minúsculo, ele botou tudo no minúsculo. É normal isso acontecer, tá? É porque o MySQL ele não é uma linguagem sensível a caixa alta e caixa baixa, sensível a maiúsculo e minúsculo, né? A gente fala que isso é uma linguagem case sensitive. Ele não é uma linguagem case sensitive. Pode deixar maiúsculo e minúsculo que ele aceita do mesmo jeito. Por isso que ele já coloca tudo para minúsculo. E aqui, olha, tem minhas tabelas, tem as minhas visões, minhas views, as minhas story procedure, as minhas funções, as minhas triggers e os meus eventos. Nada disso aqui vocês sabem, né? Vocês já viram eu falar de tabela várias vezes e agora a gente só vai mexer com essa parte de tabela. Isso aqui vocês vão ver lá em Banco de Dados 2. Aqui em Banco de Dados 1 a gente só vai ver essa parte de tabela aqui. Beleza? E aqui nessa parte de tabela, ó, é importante que eu esteja clicado aqui, né, ou aqui pelo menos em pets, porque ele vai estar usando essa base de dados aqui. Né, então é importante que aqui esteja clicado, não esqueçam disso. Então, clicado aqui, eu vou começar a construir as minhas tabelas, né, para essa base de dados aqui. E como é que eu faço para criar as tabelas? Preste atenção, ó. Eu vou começar, né, nessa sequência aqui, ó. Primeiro essa, depois essa, igual a gente fez lá no modelo lógico, a mesma sequência é a sequência que eu vou manter aqui. Então, primeiro eu vou criar essa daqui, ó, pessoas. Então, vamos lá. É assim, ó, create table, cria tabela. Qual o nome da tabela? Tabela pessoas, ó. Aí eu abro e fecho parênteses aqui. Aí aqui dentro eu vou colocar os meus atributos, ó, ID pessoa, o nome e o CPF. Pronto. Só que eu tenho que especificar os tipos que cada um desses atributos aqui vai armazenar. Isso no MySQL, né, e em banco de dados em geral, é muito importante que esses tipos, essa tipagem, esteja feita corretamente. Aí, antes da gente prosseguir aqui, eu vou voltar aqui para o slide para a gente dar uma olhada nesses tipos melhor. Aqui, gente. Tipos numéricos, né? Numéricos quer dizer que a gente pode fazer conta com esses tipos. Antes da gente entrar, só lembrando aqui, eu não vou mostrar para vocês todos os tipos que existem. Vou mostrar para vocês os mais comuns aqui. Pô, com certeza, né, num futuro, vocês vão ter necessidade de conhecer outros tipos, mas aqui a gente vai ver só os mais comuns agora.
E antes da gente entrar nos tipos, né, eu já vou falar desse unsigned aqui, olha. O que que é esse unsigned? É que um tipo, ele numérico, ele pode ser numérico e inteiro, né? Porque pode ser numérico quebrado, não é o nosso caso aqui, é só valores inteiros. Então, um tipo numérico inteiro, ele pode ou não ser o unsigned. Quando ele é o unsigned, ele não aceita valores negativos. Quando ele não é o unsigned, ele aceita valores negativos. Então, o primeiro tipo, né, que é o menor, é o chamado tinyInt. Ele aceita valores de menos 128 até mais 127. Porém, se ele for unsigned, se ele não for precisar de números negativos, ao invés de ser só de 0 a 127, não, ele vai de 0 a 255. Então ele aumenta a capacidade dele, ele dobra a capacidade dele, já que ele não vai usar o sinal negativo ali. Então, para que a gente usa esse tinyInt, né? Para numerozinhos bem pequenos, por exemplo, assim, vai ter um formulário que a pessoa vai ter que informar o número de filhos que ele tem. Bom, raramente alguém vai ter mais de 255 filhos. Então, geralmente a gente coloca tinyInt para esses campos menores assim, saca? E aqui, olha, nesse mesmo exemplo de número de filhos, é interessante, olha, que ele seja o unsigned. Por quê? Porque a gente não vai usar, não tem como a pessoa ter menos 10 filhos, né? Só pode ou não ter nenhum ou vai ter positivo. Então é interessante usar o unsigned nesses casos. Raramente vai passar de 127, né? Mas assim, pode ter ocasiões, né, que, vamos supor, um caso aqui, informe quantos meses falta para quitar a sua casa própria. Então, aquelas dívidas enormes, né, de anos e anos, então pode ser que precisa mais de 127, um caso desse, por exemplo. Continuando aqui, agora vem aqui, olha, o small int, também tem a opção do unsigned, que ele vai de 0 a 65.535, né? Aí, se ele for unsigned, se ele não for unsigned, ele cai nessa faixa aqui. Aí vem o médio int, aí vai aumentando, ó. Aí vem o int normal, já são números bem grandes. Não vou ficar lendo aqui para vocês, né? Aí vem o big int, números bem brutos mesmo, bem grandes, né? Vai que a gente precisa de uma numeração tão grande quanto. Dependendo da aplicação, pode ser necessário. Então aqui eu trouxe para vocês, ó, todos esses daqui são inteiros, tá, gente? Por isso que termina tudo com int, né? É 0, menos 1, 10, 500. Não vai ter um 3,14, 0,18, porque esses aí, né, com 0, alguma coisa, são números quebrados. A gente chama de ponto flutuante, que é o float, esse tipo float aqui. E eles naturalmente já são muito grandes, né? Eles aceitam valores muito grandes, ó, 10 elevado a 38, né? É muito grande mesmo os valores que ele aceita. E tem o float e tem o double, né? O double é um float maior ainda. Então a precisão dele é muito alta. Para que é usado, né, o double? Cara, isso aqui é usado para calcular a rota de foguete, para vocês terem uma ideia. É que precisa de cada casa decimal daquela linha importante, né? O double é usado para calcular a rota de foguete, né? Porque o ângulo vai dar números muito quebrados, aí a gente usa float para isso, double para isso. Se este vídeo foi relevante para o seu aprendizado, considere de nos deixar um like e se quiser receber mais vídeos como este, se inscreva no canal e ligue o sininho de notificações. Obrigado.